prazer neste momento aqui e um prazer ter aqui o meu amigo Rubênio Marcelo, tá? Então agora vamos começar valendo. Clica aí como é que eu posso dizer? No fixo, né? Do Rubênio, para que vocês possam aproveitar de tudo aí, tá? De tudo aí, com tudo que a gente vai compartilhar aqui, com tudo que o Rubênio vai compartilhar conosco hoje, tá bom? Clica aí. Bom, eu sou o professor Gessé Cortez e você está participando da nossa primeira live literária, cara. Primeira live literária, e a gente já começa assim, como é que ele pode dizer? A gente já começa assim nas estrelas, irmão. Sucesso geral. Por quê? Porque temos aqui a presença do Rubênio Marcelo. Eu vou fazer aqui uma pequena apresentação. Contudo, eu acho que dispensa apresentações. Então, eu vou fazer uma pequena apresentação aqui do Rubênio, tá bom? Para que você possa experimentar. Pode ser? Então, vamos lá. Olha só. Rubênio Marcelo é poeta, escritor e compositor, autor de 13 livros publicados, 3 em coautoria e 3 CDs, tá? E é o atual ocupante da cadeira 35 da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, da qual é o secretário-geral, e é um dos vencedores do tradicional concurso Noite Nacional da Poesia, e é membro correspondente da Academia Mato-Grossense de Letras, tá? Escreve como colunista da revista Destaque e também para o suplemento cultural do jornal Correio do Estado. Foi conselheiro estadual de Cultura de Mato Grosso do Sul e reside em Campo Grande. Então, com muito orgulho, meu amigo Rubênio Marcelo, que prazer receber você aqui, meu amigo. Professor Gessé, o prazer é meu, a alegria é minha, a honra é minha estar com você, que é um professor, um mestre consagrado que nós tanto respeitamos, já te conheço, o teu mistério de tantos anos, né? E já admiro o seu trabalho de quanto tempo. O curso, a escola referencial está de parabéns em ter um professor do seu quilate. E quero dizer para você que é sempre um prazer, né, atender o convite de pessoas que eu quero bem e respeito muito, como é o seu caso. Cumprimentar você, a todos os alunos, aos diretores da escola e todos que estão nesse momento aí nos assistindo. Que maravilha. Rubênio, é o seguinte, quero começar perguntando, que eu acho que é uma curiosidade dos alunos, você não é campograndense, né, Rubênio? Fala um pouquinho do Rubênio para nós, fala um pouquinho para nós. Exato, eu sou da Terra da Luz, Ceará. Por que a Terra da Luz, meu amigo? Porque foi lá o estado onde primeiro aboliu a escravatura no Brasil, né? O Ceará é tido como a Terra da Luz, não é porque é do sol, das praias, não. É porque foi o primeiro estado a abolir a escravatura no nosso Brasil, ainda 4 anos antes da Lei Áurea. Por isso que o nosso Ceará é tido como a Terra da Luz. Mas eu morei em outros estados e já estou no nosso Campo Grande, aqui no Mato Grosso do Sul, um estado que eu tanto quero bem já há mais de 30 anos. Tenho a honra de ser um cidadão sul-mato-grossense, com título de cidadania desse estado, título de cidadania de cidadão Campo Grande. Sou cidadão anastassiano também, aqui na cidade linda, pertinho da gente. E já passei bem mais tempo aqui no nosso Mato Grosso do Sul do que passei no meu estado natal. Morei em Fortaleza, onde estudei e participei dos movimentos culturais, literários lá em Fortaleza, os movimentos musicais também, já que eu tenho um trabalho na música, né? Lá eu fiz meu primeiro curso superior de engenharia agronômica na Universidade Federal do Ceará. Participei daqueles movimentos bem ativos lá da grande Fortaleza. Integrei vários movimentos e com vários companheiros da arte, cultura, literatura daquele estado, que até hoje mantenho contato, né, com muitos de lá, grandes poetas da minha região, e hoje estamos no Mato Grosso do Sul, esse estado também tão rico culturalmente e de uma cultura tão forte, tanto na poesia como em todas as artes, né, professor Gessé? Que maravilha. O Nordeste, como concebeu para a gente, né? E é algo tão incrível que você vai lá, você tem acesso a essa literatura de cordel, você tem a literatura do Não é verdade, cara? O repente, cara, que fantástico o repente. E você tem a literatura de cordel, Gessé, e de lá nós temos aquele que eu considero o maior poeta popular que existiu, a meu ver, né? Com Patativa do Assaré.
Antônio Gonçalves da Silva, grande Patativa do Assaré, que é estudado, inclusive, na Sorbonne da França, na Universidade de Sorbonne, só isso, né? O cara que estudou, ele estudou 9 meses na vida e tinha 3 títulos de doutor honoris causa, pela sua obra, né? Pela sua obra popular. E você falou aí dos repentistas, é outra grande praia, é outra grande escola que também eu desde cedo passei a cultuar, a admirar demais, convivi com os repentistas, os cantadores, inclusive tenho grandes amizades com vários, com um que eu também considero um dos maiores contemporâneos, que é o nosso querido Geraldo Amâncio Pereira, grande repentista, poeta. Converso com ele sempre, mantenho-me informado como é que estão as coisas lá em Fortaleza. Ele que é um poeta hoje nacional, vive para cima e para baixo. Recentemente esteve em Portugal representando a cultura nordestina, lá, a cultura popular. Então, isso também você lembrou muito bem, professor, é uma influência muito forte daquela região. E que maravilha ter, com toda essa influência, você aqui conosco, né? Aqui tão perto de nós, tão acessível a nós, né? Olha só, eu vou te falar uma coisa. Quero compartilhar com os alunos que, na hora que a gente fala da nossa amizade, a gente teve o orgulho, né, de trabalhar, acho que a gente pode dizer isso, né, Roberto? Com a professora Maria Sarrosa, né? A Maria Sarrosa, ela teve um projeto chamado Canta Escola, Canta Sei, eu acho que era na época, né? E foi quando nós nos conhecemos, né? Através da música. Então, o Rubênio tem lá o YouTube dele, onde ele tem ali, ele divulga o trabalho dele musical. Entra, né? Depois, mais tarde, vou deixar aqui na descrição para você se inscrever no canal, para você participar também dessa outra levada dele, que é a levada musical, né? Vários clipes que ele faz do Nordeste, é uma coisa linda. Aquele clipe da Foz do Rio São Francisco, que você faz a música, que sensacional, cara. Aquele realmente, você tocou num ponto, porque a gente tem que ter um pouco de autocrítica, né? Fazer uma autocrítica, saber aquilo que realmente veio numa eu diria inspiração, que eu não sou muito dessa coisa da inspiração pronta, mas do momento, né? Do momento de criação, né? Aquele foi um momento criativo muito importante. Aquela música eu tenho o prazer de estar, às vezes, na minha casa, receber um telefonema, como eu recebi recentemente, de um amigo, né, que se tornou-se amigo depois, até por causa dessa música, ele no interior da Bahia, na região do São Francisco, e me ligando, olha que coisa linda, estou escutando na FM aqui agora, Rubem, nessa música, né, que foi feita naquele momento ali, com aquela inspiração do Rio São Francisco, o Velho Chico, e o título da música é Canção ao Pará, que é o nome indígena do Rio São Francisco. Mas foi feito num momento assim, de muita inspiração, e a gravação nós contamos com a grande arte também, cantando comigo a música da nossa querida cantora Joyce Terra, né? Que cantou comigo de uma forma fantástica, maravilhosa. É uma música que realmente você me lembra e me emociona, porque eu gosto muito dela também, professor. Não, eu vi o vídeo e falei, que fantástico, cara, porque eu tive a oportunidade, né, de estar ali naquilo que a gente chama de Baixo São Francisco. Não fiz o passeio na Foz, mas é algo que eu ainda vou fazer, aconselho os alunos a fazerem, né? Esse Brasil riquíssimo, e o São Francisco, que é sinônimo de vida, sinônimo de progresso, né, para aquela região. Né? A integração nacional, né, professor? O Rio da integração nacional. Passar por vários e vários estados do nosso país. Então, carregando uma cultura, ele começa em Minas Gerais, né? Sim, aqui do lado da Serra da Canastra, né? Aqui do lado, né? Exato. Carregando essa cultura toda mineira, que é fortíssima, desembocando no Nordeste. É o nosso país. Sensacional. Rubênio, fiz essa primeira parte para os alunos te conhecerem, para os alunos saberem essa maravilha que é essa pessoa multifacetada que você é, esse músico que você é, que eu respeito desde lá do tempo desse projeto da professora Glorinha, você, sua produção musical, né? Isso a gente fala isso aí de 2006, né? Então... faz a Glorinha que já nos deixou, né, professor? Já nos deixou recentemente, porque você lembra muito bem o nome simbólico, o nome emblemático, falar em literatura nesse estado, falar em cultura no estado do Mato Grosso do Sul. Arte, né? Exatamente, nós não podemos deixar de falar em Maria da Glória Sarrosa, professora Glorinha, que os alunos, os mais jovens que estão tendo acesso à cultura agora, anotem esse nome, né? Maria da Glória Sarrosa, que viveu, também uma cearense, veio coincidentemente,
e veio para cá e revolucionou a cultura, ainda na época do Mato Grosso Uno, né, e depois no Mato Grosso do Sul. Ela que organizou aqueles festivais musicais da Universidade Federal e outros tantos, né, ela participou de tantas entidades aqui, né, na cultura inglesa, na cultura francesa, e Maria da Glória Sarrosa, sinônimo da cultura também do nosso estado do Mato Grosso do Sul, né? Importante esse lembrete, por quê? Porque a gente bate na tecla com os nossos alunos, né? Com essa consolidação do vestibular da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, o que vai retornar? Vai retornar os temas a respeito do Mato Grosso do Sul. Então, os temas culturais que são típicos, né? Aqui do Mato Grosso do Sul, dessa nossa cultura regional, né? Dona Glorinha Sarrosa. Eu que, na ocasião, era um professor recém-formado, né? Tinha 4 anos de formação, cheguei naquela escola por indicação da professora, a professora Glorinha Sarrosa, muito bom, orgulho de ter trabalhado com ela, e cheguei lá naquela escola por indicação de uma professora minha, né, fica aí a dica para os alunos, né, daqui a 1 ano, 2 anos você vai estar na universidade, o pessoal fala, e não é mentira, tá, o seu primeiro empregador é o seu professor, por indicação da professora Raquel Naveira, eu cheguei lá no SEI. Então, a professora Raquel Naveira, você vê que honra, cara, que honra, cara. Legal, você fala, você realmente é um abençoado, professor Gessé. Abençoado. Primeiro, nasceu com talento, nasceu com esse carisma que ninguém tira de você, e Senato, né, e com essa didática maravilhosa, que, como eu já te disse, não é porque estamos aqui agora, mas já é um carinho de tanto tempo, como você bem lembrou. Isso é um dom nato que você nasceu com ele, né? Com esse carisma de comunicação, de conhecimento. E agora você fala em outro ícone da nossa literatura, da nossa cultura, que é a minha querida amiga Raquel Naveira. Né? Raquel Naveira, que é uma das pioneiras também em publicações aqui do estado do Mato Grosso do Sul. Né? Ela que nasceu, é natural de Campo Grande, e que atravessou toda essa cultura do Mato Grosso Uno, e que quando nasceu o estado do Mato Grosso do Sul, em 79, ela estava começando suas publicações poéticas. Se não me engano, o primeiro livro de poesia dela, se não me engano, um livro chamado Via Sacra, que ela publica já ali no início do estado do Mato Grosso do Sul, marcando época, né? Como nós temos outros livros que marcaram época, a Raquel Naveira marca a época com suas publicações no nosso estado do Mato Grosso do Sul. Ela que faz parte da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, é minha confreira da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, e sempre estamos juntos, dialogando, conversando, e é uma amiga de família. Que maravilha, que maravilha. Rubênio, eu quero saudar aqui, cara, a gente tem a honra de ter aqui na nossa live a professora Ana Maria Bernadelli, está aqui participando conosco, né? Temos a honra de receber. Você pode dizer que você é um privilegiado, porque você dá uma notícia que você está com uma... que eu também reputo atualmente a grande crítica literária que nós temos do Mato Grosso do Sul, além de poeta, além de grande poeta que é a nossa querida Ana Maria Bernadette, uma crítica literária ensaísta de primeira linha e fazendo um trabalho maravilhoso. Acabou de lançar um livro recentemente, um livro intitulado Na Trilha das Formigas, que eu indico para quem ainda não teve acesso a essa obra, uma obra com uma tonalidade simbólica muito forte, sabe? Uma obra que, inclusive, vai na linha do nosso Dias do Infinito Ser, coincidentemente, pelo estilo da nossa grande literata, professora também, Ana Maria Bernadelli. Prazer saber que ela está aí com você, conosco, né? Você sabe que ela é professora, né, aqui no Colégio Referencial, nossa colega, né? E está aqui participando conosco aqui, sensacional, né? Pode até abrir a ela aí algumas coisas, algumas situações, né, professor? Algumas provocações da nossa querida, da nossa grande Ana Maria Bernadelli, que é um nome respeitadíssimo, quero muito bem ela. Que maravilha, que maravilha. E aí, claro, você dá a nossa deixa, justamente, é a nossa razão de estar aqui, né? Estou aqui com ele aqui do lado, fiz questão também de colocar numa estante de partitura. Por quê? Porque realmente, né, toda a musicalidade, eu sou muito metafórico hoje, eu estou muito metafórico.
toda a musicalidade, e é o motivo, né, cara, da gente estar aqui junto, conversando nessa tarde, esse, né, que é a sua publicação, o Vias do Infinito Ser, tá? Que eu já conversei com os alunos, tenho orientado para os alunos, que a gente fazer aí parte do ciclo da cultura. Eu havia conversado com você, né, Rubén, sobre essa nossa intenção, porque toda essa intenção, ainda não fiz o levantamento, mas quero fazer o final do levantamento no final do nosso ano letivo. Quantas pessoas adquiriram o livro? Então, eu tenho incentivado a gente a favorecer o ciclo da leitura. Por quê? Pensa bem, o Rubênio é o autor, ele é que compõe, mas só que na hora que ele vem para o mercado, ele faz circular um monte de coisa na nossa economia. Ele faz circular a editora, ele faz circular o vendedor do livro, né? Ele faz circular um monte de coisa. Então, na hora que você adquire o livro, você está impulsionando a cultura. Então, a gente é acostumado a consumir o fast food, a gente é acostumado a comprar pela internet, a gente é acostumado a consumir. Por que a gente não pode consumir, né, cara? A cultura, cara. Então, esse é o motivo da nossa live, o Vias do Infinito Ser, que é tema da UFMS. Me permite agora ler aqui um trecho de uma crítica do livro, uma apresentação do livro, rapidinho aqui para a gente poder falar do livro. Você vê que nesses primeiros momentos de live a gente não combinou nada, mas a gente, querendo ou não, a gente fez um resumo dessa literatura cinematográfica, evocamos vários nomes, e você, meu caro aluno, você que é postulado da UFMS, o vestibular da UFMS, ele vai se consolidar cada vez mais, e o aspecto da cultura sul-mato-grossense, ela vai ser algo que vai ter que estar sempre nos temas, sempre explorando, tá? Sempre ser explorado. Então, você vai ter que consumir mais e mais a respeito dessas informações sobre a cultura sul-mato-grossense. Deixa eu fazer uma leitura aqui, rapidinho. Livro Vinhas do Infinito Ser, de Rubênio Marcelo, indicado como literatura obrigatória tanto para o PASSE 2020, quanto também para o vestibular 2021 da UFMS. O livro Vias do Infinito Ser, do poeta Rubênio Marcelo, que foi lançado em 2017 pela editora Letra Livre, foi indicado recentemente, né, foi indicado na recente lista da UFMS para o PASSE 2020 e o exame vestibular 2021. Lançado também em Portugal, em 2018, apresentado em mesa literária no Departamento de Línguas da Universidade de Aveiro. Olha só que sensacional, cara. Vias do Infinito Ser. Contém poemas em versos livres e dosados de efeitos metafóricos, sintonizados com a linguagem filosófica e aspectos da espiritualidade humana, com mensagens voltadas para as reflexões existenciais. Sobre esta obra, assim asseverou o crítico literário José Fernandes. Temos neste livro uma poesia profunda, marcada pela forte dimensão metafísica, como requer a concepção do infinito a que o ser tem que conquistar durante a existência. Para isso, o jogo poético, tal como o existencial, assim executa. A leitura de cada poema não pode ser feita de uma sentada, mas sim sorvida mediante várias leituras, a fim de que se possa mergulhar na essência mesma da poesia e do sublime que ela encerra, fecha aspas. Por sua vez, a professora e crítica literária Ana Maria Bernadelli, olha só que maravilha, afirmou: em Vias do Infinito Ser, observa-se a engenhosidade linguística dos poemas de Rubênio Marcelo, no uso também da metalinguagem, o que configura o caráter de grande valor inventivo. O poeta, no poema Diálogo com a Poesia, dialoga com a poesia e reflete sobre o seu ofício a tal ponto que ele se sobrepõe à própria vida do poeta. Rubênio Marcelo é daqueles poetas singulares que mergulham todo o espírito nos sentidos, fecha aspas. O livro é credenciado por todos os críticos literários nacionais como poeta e membro da Academia Brasileira de Letras, Antônio Carlos Requim, que afirma: na poesia de Rubênio Marcelo, em vez de o ser humano habitar o cosmos, é o universo que reside no homem. Tudo emana da força da poesia, e é com essa luz de dentro, deflagrada pelo poder do verbo, que as coisas ganham forma e novo sentido, como se lê em um dos seus poemas: palavras saltam muralhas e viram estrelas. Cada crítica, né? Que sensacional! Temos aqui em mãos, meus alunos, meus camaradas, meus amigos, sabe?
nós não vivemos, nós não tivemos o privilégio de viver, sermos contemporâneos de João Cabral de Melo Neto. Nós não tivemos, sabe, o privilégio de ser contemporâneos, por exemplo, de Machado de Assis, sabe? Eu estou colocando, sim, Rubênio nessa prateleira, meus amigos. Sabe por quê? Porque ele é um labutador da poesia, há anos, né? E aí ele concebe, em 2017, essa maravilha aqui, que é o Vias do Infinito Ser, que recebe críticas e críticas sensacionais. Vamos falar sobre a concepção desse livro, Rubênio? Vamos lá? Vamos, é um prazer, rapaz, ouvir aí as sinopses que você tão bem situou, né? São críticas muito significativas, né? E, inclusive, fica a dica, né, para os alunos também pesquisarem essas críticas que existem já publicadas aí na nossa mídia, né? Especialmente no site chamado Campo Grande Notícias, onde tem um espaço aberto à cultura, né? E está publicando várias críticas, inclusive da nossa querida Ana Maria Bernadelli. Lá tem crítica da Raquel Naveira sobre o livro, Geraldo Ramon Pereira, Paulo Nolasco, que também faz a apresentação do livro, que é um grande ensaísta, crítico literário, doutor em literatura comparada do nosso estado, reside em Dourados, também é conhecedor do livro. Essas críticas existem, os alunos podem ter acesso, porque ajuda, facilita muito. Outro detalhe que eu falo, professor, e você pensou muito bem, quando esse prefácio, né? Esse prefácio do livro foi feito de uma forma muito bacana, muito interativa, por um grande crítico literário que também nos deixou há 2 anos e pouco, 2 anos aí, que é o nosso José Fernandes, né? Doutor em letras, que residia em Goiânia, e professor também de universidade, especialista em literatura, ensinou aqui na Universidade Federal do MS também. Ele esteve ensinando na nossa UFMS. E o Zé Fernandes fez esse prefácio de uma forma muito interativa, né? Que os alunos também devem ter acesso e ler esse prefácio com muito cuidado. Por quê? Porque o José Fernandes, quando ele era e é, porque a arte dele continua imortal, né? Ele, nos seus ensaios, ele gostava de, como vai muito bem também a nossa crítica literária e ensaísta Ana Maria Bernadelli, nas entrelinhas e no âmago dos poemas. E ele descobria essas coisas e ligava para mim, de Goiânia, ligava à noite, de manhã, ligava até de madrugada. Rubênio, esse poema tal, eu descobri, assim, assado, ele está dizendo isso. E a gente foi conversando, né, de formas que esse prefácio, professor Gessé, ele retrata muito bem uma fotografia íntima desses poemas, né? José Fernandes é esse conhecedor que deixou esse trabalho. Inclusive, ele prefaciou um livro anterior meu também, que vai nessa mesma pegada, que é o Veleiros da Essência, e ele é um especialista nessa poesia simbólica, nessa poesia metafísica. Ele prefaciou o meu livro anterior e prefaciou esse também. Esse livro foi publicado em 2017, como você já disse, pela editora Letra Livre, e foi o lançamento oficial aqui em Campo Grande. Foi um lançamento lá no Sesc Horto, com um show musical, foi muito bacana, muito bem prestigiado o lançamento desse livro. E em seguida nós tivemos o convite para ir a Portugal, né, pela Universidade de Aveiro, Departamento de Comunicações e Literatura daquela universidade, que é uma das universidades mais conceituadas da Europa, a Universidade de Aveiro, e nós fomos lá a Portugal, lançamos esse livro numa mesa literária lá, com a presença de vários e vários alunos e professores. Nós debatemos o livro, eu levei a nossa literatura, a nossa cultura sul-mato-grossense para aquela universidade, falamos da nossa arte e cultura regional, e o livro foi lançado lá também, né? E foi um momento muito feliz, porque ali nós tivemos acesso a essa cultura também europeia, né? Essa cultura portuguesa, que é muito forte, e eu que sou um leitor de Fernando Pessoa, de Miguel Torga, alguns poetas que muito dizem na influência na minha obra, me senti muito feliz.
E o livro continuou sendo lançado em outros estados, aqui no Brasil também, professor, em João Pessoa, e tantos outros estados, em Maceió, em Brasília, e fizemos vários lançamentos, né, e noites e eventos de autógrafo, e agora nós tivemos essa notícia muito, muito feliz para mim, né, de a obra ter sido indicada nesse rol seleto da grande Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, né? E o que nos deixa muito feliz, principalmente porque sabemos que o gênero poesia está sendo prestigiado. Eu fico feliz mais também por isso, professor Jacé, saber que o gênero poesia nosso aqui, de um autor do Estado, está sendo prestigiado, né? A poesia, que hoje é o 6º gênero de livro na preferência dos leitores do nosso país, precisa a cada dia galgar mais espaços, né? E esse espaço de um livro nosso do Estado do Mato Grosso do Sul, que essa questão de literatura regional ou literatura... Nós não sabemos, né? É um livro de poesia contemporânea de um autor do Mato Grosso do Sul, né? E está sendo prestigiado pela uma universidade do peso e a tradição da UFMS. A gente fica muito feliz e muito honrado. Muito, muito bem lembrado, meu amigo, né? Porque como, no caso, você é um autor, né? Aqui, membro da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, mas o livro não pode ser enquadrado assim, é um livro de poesias, né? Que, como você muito bem disse, vai evocar o quê? Temas que normalmente o vestibulando, o que ele está interessado? Ele está interessado em enredo, ele está interessado em resumo. Por quê? Porque ele quer que o negócio aconteça rápido, porque ele possa resolver questões. Na verdade, é um livro, como na crítica diz muito bem, é um livro para ser sorvido, é um livro para ser experimentado, é um livro para que aguce aquilo que eu sempre, às vezes, brinco com os nossos alunos, né? Não adianta você fazer qualquer trabalho braçal, qualquer cálculo, não adianta. Já inventaram o computador para fazer o cálculo, para fazer o trabalho braçal, uma máquina para fazer o trabalho braçal que você faz. Agora, a sua criatividade ainda não inventaram. Então, a poesia, ela serve para isso, né? Para aguçar a nossa criatividade. Você citando José Fernandes, eu achei muito curioso, que é algo que você faz também, e eu gostaria de citar isso a respeito do seu livro, é que você coloca o radical e coloca o prefixo entre parênteses, dizendo assim, olha, caro leitor, você pode ler assim, ou se você preferir, você pode ler assim também. Ele começa assim, né? Ele diz no prefácio dele, o infinito ser. Preste bem atenção ali que o infinito, o in, que é o prefixo, é entre parênteses. Tipo assim, você pode ler o finito ser, porque todos nós temos, né, se há alguma coisa certa é a morte, né? Todos nós vamos encerrar um determinado momento, mas o ser com a sua infinita profundidade, não é? Rubênio, e você faz uso direto desse recurso na sua poesia, fala a verdade. Coloca ali o prefixo entre parênteses, olha, cara leitor, você pode ler assim, ou você pode ler dessa outra forma. O que a carga poética fica muito maior, né? Exatamente, poesia, professor Gessé, você sabe muito bem, realmente é essa gama de interpretação, né? Essa parte simbólica e subjetiva que ela permite que a gente viaje, né? Um dos conceitos que eu sempre cito da poesia, parece que quem disse, se não me engano, foi um colega Alexei Bueno, que ele disse que poesia é a arte de dizer apenas com palavras aquilo que apenas palavras não conseguem dizer. Você entendeu? Ele disse que poesia é a arte de dizer apenas com palavras aquilo que apenas palavras não pode dizer. Ou seja, que maravilha. O que mudou do início para o final dessa afirmação foi a palavra arte. É a arte de dizer com palavras, apenas com palavras, aquilo que apenas palavras não podem dizer. Ou seja, é a arte da poesia que permite que viajemos nessas interpretações, como você lembrou muito bem. Ler um poema não é ler uma matéria de jornal, uma matéria jornalística, onde a linguagem denotativa está presente. Não. Ler um poema é você ler vestido da linguagem conotativa,
vestido de metáforas e de outras imagens e figuras que vão fazer você captar aquela mensagem. Para começar, o título do livro, Vias do Infinito Ser. Por quê? Podia dizer, pode cair algo assim, nesse sentido, Vias do Infinito Ser. Nós temos que as coisas infinitas são poucas. São, por exemplo, os números. Os números são infinitos, né? Deus, para quem tem sua fé, Deus é um ser infinito. Para quem acredita, tem sua fé, e eu tenho. Outra coisa, outra essência que pode ser infinita ou nos permitir nos infinitizar é a linguagem. É a linguagem. A linguagem permite que nós alcancemos esse páramo do infinito. Com um poema pode ficar infinitizado, ele pode ficar eternizado. Isso é uma das vias do infinito ser. Ser poema, o ser da palavra. Heidegger dizia que a linguagem é a morada do ser, né? Então, em cima também desses fundamentos de Martin Heidegger, esse livro trabalhou essa parte do poema. E, por outro lado, quando estou falando de metalinguagem, o livro tem uma bagagem muito forte, ele traz uma bagagem naturalmente muito forte de metalinguagem, mas ele traz uma bagagem muito forte também existencial. O ser humano pode se infinitizar também como? Pelas suas atitudes, seus exemplos. Você, professor Gessé, vai partir para outra dimensão, mas seus exemplos irão ficar na escola. Seus exemplos irão ficar infinitizados. Muitos dos poemas desse livro, Vias do Infinito Ser, pregam isso, a virtude, pregam o exemplo no seu dia a dia, na sua vida. Você dá exemplo com o seu proceder. Por isso, também, que na capa do livro tem 3 flores de lótus. 3 flores de lótus na capa do livro. Por quê? Simbolizando a espiritualização, ao desapego da matéria e ao nosso proceder de virtude. Por que essas 3 flores de lótus significam isso? O lótus, nós sabemos, é uma planta que nasce lá no lodo, nasce na lama dos pântanos, dos lagos, dos rios. E essa flor linda do lótus atravessa a água lodosa lá dos pântanos, que simbolicamente, metaforicamente, é o nosso mundo. O nosso ser nasce na lama, atravessa esse lodo que a planta de lótus atravessa e vai à superfície com essa flor linda e pura. Quiçá nós, seres humanos, professor, fôssemos no exemplo do lótus, nascêssemos no lodo, né, isso tudo metaforicamente, atravessássemos a rispidez desse cotidiano e brilhássemos com nossos exemplos como seres humanos. Que maravilha, Rubênio, que maravilha, cara. Porque eu acho que a literatura cumpre essa função de fazer seres humanos melhores, não é verdade? Eu primo muito disso. Falar para os meus alunos, olha, daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 5 anos, você vai ser um profissional liberal, você vai ser uma bênção nessa terra, você vai ser alguém que vai legislar por nós, você é alguém que vai nos atender na hora da saúde, né? A literatura podendo nos sublimar. Que você tá, eu ia guardar essa pergunta, estava guardando essa pergunta para você comentar a respeito desse outro trabalho que é o livro. Porque o livro é o seu livro de poesias, mas a gente nota que você teve um trabalho com a produção do livro. São páginas de um papel nobre, a capa tem toda esse trabalho, né, artístico. Gostaria que você falasse mais a respeito do que foi, né, mais essa produção de todo o livro, né, a escolha do papel, a escolha da editora e a escolha dessa capa que também que é uma produção nobre, né, do livro. Você enfoca muito bem esses aspectos aí, que são muito importantes, né? Porque ele compõe um conjunto, né? Compõe um conjunto. Eu diria que, como disse o nosso prefaciador Zé Fernandes, dentro do livro também tem muitas coisas a serem descobertas, sabe? Muitas mensagens a serem descobertas.
que eu não poderia aqui dizer, olha, porque você sabe muito bem, professor Gessé, que o poeta explicar um poema dele mesmo é uma dificuldade. Por quê? Porque cada poema nasce com um momento, nasce com a motivação. Eu não vejo essa minha criação poética como aquela coisa inspiracional, que já nasce pronta. Eu vejo muito o meu ato criativo na linha do que disse Cecília Meirelles, por exemplo. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste. Sou poeta. Ela fala que existe um momento. Eu também sou muito dessa parte de ver o momento criativo. Então, muitos poemas desses que estão no livro, eles retratam um momento psicológico que foi criado. Mas uma gama deles dizem da metalinguagem, ou seja, do processo criativo do poema, né? Do processo reflexivo de criação, é o poema da poesia, é a poesia da linguagem, é a poesia do ato criativo, enfim. É mais ou menos naquela linha que João Cabral de Melo Neto trabalhou tão bem, né? Que João Cabral é um dos meus mestres de referência, né? João Cabral, com a sua linguagem metalinguística muito forte, né? Nos seus poemas. É nessa linha que muitos poemas aí vão. Mas também eles vão, por exemplo, naquela sentença de Drummond. Eu tenho apenas 2 mãos e o sentimento do mundo. Disse o nosso mestre de Itabira, né? Grande Drummond. Então, muitos poemas, no momento que ele está falando, inclusive o poema que dá título ao livro, no momento que ele está falando do ato criativo, da metalinguagem do poema, ele está falando também do ser humano e suas ações. Então, poemas que retratam esta dualidade simbólica e metafórica. Sensacional, sensacional. Outra, aí eu não poderia, claro, deixar esse momento, né, de ler aqui, claro, o poema que dá título ao livro, O Vias do Infinito Ser. Então, para você, né, postulante da UFMS, vamos experimentar. Rubênio, eu pensei em ler, mas você nos dá honra? Claro. Nos dá honra. Me diga a página. Isso, está na página 40, para você, nosso aluno que já adquiriu o livro, ele está na página 40, isso. O Vias do Infinito Ser é o poema que dá título à obra. Tá? Agora, com esse privilégio, vou até respirar mais forte aqui, com o privilégio do poeta recitando para nós aqui. Por favor. Professor, obrigado por essa sua oportunidade. Eu me sinto mais feliz muito do que outra pessoa, porque, primeiro, falar de literatura, falar de arte, de poesia, sempre foi uma das minhas missões que eu mais fico feliz, né? Porque nós temos que semear a arte, porque a vida não basta, como disse Goulart, né? Temos que ter a arte, nós temos que ter a poesia, a literatura para amenizar o nosso cotidiano. Vias do Infinito Ser é um poema que, como eu disse, professor Gessé, ele trata do metalinguístico e do existencial. Aí nós vamos ver nesse poema, ele falando do ato criativo, do poema, pela poesia, e também do ser humano, em cima daquilo que eu falei no início, daquelas vias de se infinitizar o ser, de se infinitizar a linguagem, de se infinitizar a poesia, né? Sem a ordem do dia do sobrenatural, não haveria a natural ordem das coisas da noite. Da noite para o dia, silentes instantes tornam-se eternos. Do dia para a noite, palavras saltam muralhas e viram estrelas. Instantes e estrelas conhecem o refúgio do tempo, mas desentendem a quietude das pedras. E a saga dos pássaros translúcidos do sétimo céu. Por via das dúvidas, há vias de certezas que nos desafiam a percorrer inconscientemente. E em perfeita claridade, a Via Láctea e o infinito do nosso ser.
Esse poema, professor Gessé, ele é muito bem dissecado pelo nosso grande crítico José Fernandes, né? Mas eu vou apenas falar rapidamente das estrofes iniciais. Não explicando o poema, mas aqui relembrando um pouco do que me motivou aqui. Sem a ordem do dia do sobrenatural, não haveria a ordem das coisas da noite. Aqui é o ser, em busca do caminho iluminado, em busca da luz. Aquilo da capa do livro que eu falei também, da flor de lótus, né? O sobrenatural em contrapartida do natural. Ele está enfocado nessa primeira estrofe. O infinito e o finito. O espiritual e o material. Quando as vias do infinito ser também significa isso, que nós devemos dosar, balizar esse parâmetro espiritual e material. Claro que o lado material é muito importante, se não fosse, nós não estaríamos nem falando agora, não teríamos o celular, não teríamos sequer o livro, mas o espiritual, que nos conduz às atitudes, a pensarmos pela essência do nosso ser, é o que deve balizar principalmente o nosso proceder aqui nessa existência, né? Nós temos que buscar essa harmonia entre os dois. Isso é dito na primeira estrofe desse poema. Na outra, da noite para o dia, silentes instantes tornam-se eternos. Ou seja, vencendo a escuridão, captando a revelação do poema, da palavra, da linguagem, eles ficam eternizados. Por o lado da metalinguagem, pelo lado do nosso proceder, as nossas ações de virtudes se tornarão exemplares para as futuras gerações. Do dia para a noite, diz o poema, palavras saltam muralhas e viram estrelas. Aqui, saltam das trevas à luz, adquirindo brilho. No momento que você começa a escrever um poema, por exemplo, ali só vem ideias. Às vezes você coloca palavras que não geram poemas, porque, como eu disse naquela definição, a palavra tem que ter arte para virar poesia. Se não tiver, não é poema. Ela continua na escuridão. Ela não galgou muralhas, nem virou estrela. Não é virar estrela de ir para o infinito, se tornar uma daquelas estrelas. Tudo tem que ser lido pela parte metafórica, que você sabe muito bem. Virar estrela significa adquirir luz, ser iluminado, fazer o reconhecimento. Entendeu? Então, nessa pegada, o poema que dá título ao livro nasce, e os demais, ao longo da obra, vão por aí. Que maravilha! Você vê? Que privilégio! Nem em 7, 8, 10 encontros com o professor Gessé, você não ia conseguir uma definição tão sensacional. É por isso que esse momento é único. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Eu espero que vocês todos estejam sorvendo, como eu estou sorvendo esse momento, de ter esse privilégio desse artista que, volto a dizer, é um laborador da poesia. Conheço o Rubênio há muito tempo, e há muito tempo ele labora, ele trabalha. Ele citou o João Cabral de Melo Neto, e diz, né, os críticos, dizem os críticos, que uma vez foram entrevistar o João Cabral de Melo Neto e perguntaram para ele assim, de onde vem a sua inspiração? Diz a lenda que o João Cabral de Melo Neto disse que ficou muito bravo. E ele falou assim, meu poema não é inspiração, meu poema é trabalho, é labor. Acabei de falar isso, você é um grande conhecedor, acabei de falar isso, né? Poesia para ele era a poesia da pedra, do trabalho, da arquitetura. E ele é um poeta moderno. Não é aquele trabalho aquele trabalho de Ourives do Parnasiano, não. É o trabalho da metalinguagem fluente, né? Que era diferente de Bandeira, né? Bandeira já era mais pelo lado da inspiração. Bandeira primo de João Cabral, né? Sensacional, sensacional. Olha só, Rubênio, a gente tem aqui conosco, né, o professor Edilson, tá? O professor Edilson está mediando a sala, e eu queria ver agora também se de repente a gente tem alguma pergunta, né? Alguma pergunta aí na fila dos nossos alunos, se o Edilson tem aí selecionado alguma pergunta que os alunos fizeram, né? Só um elogio da Amanda aqui para a professora, né? Para a professora, uma excelente professora de redação, olha só,
Ana Maria Bernadelli, que é isso? Ô, Edilson, você tem alguma coisa para nós, hein? Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Tenho sim. Rubênio, obrigado pela sua participação aqui. Nós nos sentimos honrados por isso, né? Assim como todos os alunos que estão aqui, o Gessé que organizou aí, parabéns pelo trabalho também, Gessé. Tivemos a sorte de você ser um grande amigo do Rubênio, né? Facilitou aí para a gente também, né? Com toda certeza. E o professor Rubênio, o seguinte, o Henrique, ele fez uma pergunta aqui, não sei se você chegou a ver aqui no chat, ó. Então, o tema do livro se baseia bastante em memórias, tá? Você poderia responder isso para ele? Como é que ele pergunta? Não, pode repetir, professor Edilson? Vou perguntar. Ele perguntou assim, ó. Então, o tema do livro se baseia bastante em memórias. Então, a pergunta dele é se o tema do teu livro se baseia, né, em memórias. De memória, né? Do seu livro. Não, como eu falei, o tema central é a metalinguagem e a mensagem existencial, né? Memória, sim, porque são evocações também, né? Nós temos evocações em todas, o nosso proceder do nosso dia a dia, a gente trabalha com evocações, com lembranças, com memórias, sim, nesse sentido, sim. Tem alguns temas aí que enfocam isso. Mas o lado memorialista em si mesmo, não. A temática central do livro Vias do Infinito C é essa. No resumo, né, no resumo bem rápido, ele trabalha valorizando a metalinguagem, né, que é o processo criativo, é o processo reflexivo do ato criativo, e também do lado existencial, né? Claro que para tudo isso a gente tem que fazer valer suas memórias, suas lembranças, nesse sentido também, sim. Ah, tá ótimo, legal. Henrique, fica aí a resposta do professor Rubênio, né? E se alguém quiser abrir o áudio, fazer alguma pergunta aqui para o Rubênio, né? Fique à vontade agora nesse momento. Vamos aqui para a última parte, né, Gessé? Vamos para a última parte. No caso aqui, primeiro de tudo, né? Rubênio, muito obrigado, cara. Que aula, cara. Que alegria receber você, tá? O professor Edilson tem alguns recados a respeito da nossa escola, tá? E vamos ouvir alguns recados para você que é nosso convidado, tá? Para você que não conhece o referencial, vai fazer o convite agora aí para vir conhecer, né, o nosso trabalho mais de perto aqui no referencial. Não, beleza, Gessé. Eu vou falar da escola daqui a pouquinho. Vamos perguntar se algum aluno quer fazer alguma pergunta. Nós ainda temos ainda uns minutinhos, né? Dá tempo ainda. Se alguém quer fazer uma pergunta para o professor Rubênio, fica à vontade. Aproveita que agora é o momento, né? Estamos no horário ainda para poder responder vocês. Pode ser pelo chat, pode ser por áudio. Fique à vontade, gente. Professor Edilson, professor Gessé, né? Vocês falaram e me agradeceram. Quem tem que agradecer sou eu. Dizer para vocês dois que estou sempre à disposição, que é um prazer mesmo estar aqui com vocês, né, que são sumidades no assunto e que representam realmente esse filão muito importante que é a escola, que é o curso, que é os cursinhos, que são os cursinhos especializados na preparação dos vestibulares, enfim, de todos os concursos, né, e que vocês são um universo muito importante para divulgar a nossa literatura, né? Todas as matérias, claro, né? Todos os assuntos de todas as áreas. Agora, quando a gente fala em literatura, isso é muito importante, porque nós sabemos que, para analisar qualquer questão do vestibular, né? Aí vem para todos, por exemplo, todos os alunos de várias áreas, quem vai fazer para engenharia, para outra área que não seja da área de linguagens, vai ter que interpretar os poemas, interpretar as questões, os enunciados. Para isso, tem que ler cada enunciado daquele como se lê um poema, com atenção, né, com calma, dissecando o que o enunciado pode fornecer, para não ir de uma vez e, de repente, às vezes, perder uma questão que estava até tranquila. Né? Me sinto muito feliz de estar com vocês e agradeço ao convite, estou sempre à disposição.
Legal, Rubênio. Rubênio, deixa eu fazer uma pergunta particular. Quantos livros você já publicou, Rubênio? São Você tem 13 noção? livros. São 13 livros e 3 são em coautoria, né? São 3 livros em coautoria e 13 e outros 10 que são livros de poemas. Eu que publico desde o meu tempo de Fortaleza, lá publiquei 2 livros, e em seguida, aqui já no nosso estado, vieram os demais, né? E sempre tem que continuar, né, a esperar a hora certa do livro nascer, não pode publicar apenas por publicar. Cada livro nasce no seu momento certo, como esse nasceu, como o próximo, que não sei quando virá. Com certeza, Rubênio. Rubênio, o João Pedro fez uma pergunta, ó. O caráter transcendental da obra vem de suas reflexões ou é baseado em algo mais espiritual? Pergunta do João Pedro. Fortíssimo, fortíssimo. Bela pergunta. Vem dos 2 campos. Certo. Vem dos 2 campos. Principalmente do lado espiritual, que eu procuro valorizar muito, procuro ver. Heidegger falava do Dasein, né, que é o ser aí, o comportamento do ser, como ele deve se comportar. Eu analiso muito essa parte e isso eu tento refletir dentro dos meus poemas, né? Então, essa parte transcendental que a obra invoca, também ela diz muito dessas mensagens e desse proceder, onde muitos poemas também falarão disso, da virtude, né? Falarão que a gente deve balizar o lado espiritual em contrapartida com o lado material. É boa pergunta, é boa pergunta. Poxa, legal. Eu achei interessante o João Pedro ter te feito essa pergunta, porque ela veio exatamente em cima de uma crítica da Raquel Naveira, né? Ela comentou aqui, eu estava olhando no jornal A Crítica, falando do seu trabalho, Rubén, e ela até comentou uma frase assim, né? Que seu livro, olha só a fala dela, ó, percorre vias de infinito, de essência, de sobrenatural, né? Vias de dúvidas, de certezas, de dores e êxtases, né? Então a gente vê aí que a tarefa espiritual, como ela comentou aqui, é muito forte também no seu livro, né? Assim como as reflexões pessoais suas, né? Raquel Naveira é outra pessoa que a gente quer muito bem, respeita demais, uma eclética escritora, uma grande poeta que é, já fazendo jus, inclusive, a uma academia brasileira de letras, e que também é uma grande prosadora, né? Nós temos um livro de contos que nós estamos até lendo ultimamente, estou lendo aqui com um livro maravilhoso. Raquel devota muito respeito também para essa companheira. Poxa, bacana. Rubênio, ó, a gente que é de sul-mato-grossense, apesar de você ser sul-mato-grossense de coração, na verdade você já é sul-mato-grossense, né? Com toda certeza, tipo, né? Também, somos conterrâneos. Conterrâneos, né? A gente se sente honrado, né? A gente vê assim, a gente ouve fala muito de literários, né, fora do estado, mas quando a gente vê que nós temos aqui uma pessoa como você, Manuel de Barros, né? Sem comentários, Rubênio também, pessoas que representam o estado, dentre outros, muitos escritores famosos, né? Ana Maria Bernardelli, eu acho, não sei se a Anila está aqui, ela está também. E, então a gente fica muito honrado, né? Por você representar toda a tua área de escritores, né? Desempenhar esse papel importante que isso é eterno, né? Isso não é algo para, isso é eterno. A literatura é eterna, né? Para sempre, certo? Você falou que você tinha falado agora que o infinito das palavras, os números, mas a literatura, eu sou biólogo, mas a literatura ela é eterna, é para sempre. Exatamente, rapaz. Você é biólogo e eu tenho um pouco disso. Eu falei que no início que ensinei biologia, quando eu fazia engenharia agronômica, que tem muita biologia. Que bacana, que bacana. A professora Ana Maria está aí, não sei se ela quer falar também. Professora, não queria, por gentileza, participar agora desse nosso bate-papo. Seja muito bem-vindo, somos honrados da presença da professora conosco. A professora gostaria de deixar uma palavra para nós, participar desse bate-papo nosso? Vamos ver se ela está aí, de repente, ela está aí, acho que ela não está aí. Bom, vamos aguardar um pouquinho. Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta? Tudo tranquilo? Opa, Felipe. Felipe, ó a pergunta, ó. Quais são, o Rubênio, o Felipe fez uma pergunta aqui legal também. Vou ler para você, Rubênio. A pergunta do Felipe foi a seguinte: Rubênio, quais são os autores que inspiram a produção de suas obras? Ó, essa foi forte, hein? Muito bem perguntado, né?
Já foi dito que a produção poética da gente é um reflexo daquilo que a gente leu, né? É um reflexo daquilo que a gente leu e apreendeu. Então, eu venho de um berço aí onde li muito cedo grandes poetas cearenses, como Gerardo Melo Mourão, que é um poeta fantástico lá de Fortaleza, um falecido, e que me inspirou muito nesse lado poético. Arthur Eduardo Benevides, outro grande poeta, foi tido como o príncipe dos poetas cearenses, é outro poeta que me inspirou muito. Eu estou falando daqueles que eu tive acesso na minha terra, em Fortaleza, né? São nomes nacionais também, mas em seguida, esses que já citei, como João Cabral, Bandeira, Drummond, eu diria que foi a minha primeira e grande inspiração, foi Drummond. Drummond eu li muito menino, muito cedo na minha casa, a sua obra toda, e eu diria que é aquele cara que me impressiona no meu caso do Drummond de Andrade. Mas li também outros grandes nomes, li também Augusto dos Anjos, né? Li Augusto dos Anjos, aquele livro Eu, de Augusto dos Anjos, tem sonetos simbólicos muito fortes, e eu também tenho muito disso, essa coisa da linguagem simbólica, mas esses que eu citei, Drummond, João Cabral, Bandeira, são aqueles mais influentes na minha literatura poética. E outros tantos, né? O próprio Patativa também, né? Quando eu faço alguma coisa na linguagem mais popular, né? E outros tantos e tantos. Sem falar nos outros aí, como eu já falei também antes, né? Do Fernando Pessoa, Miguel Torga, são poetas portugueses, né? E outros tantos, Baudelaire, com a sua vertente simbolizada também muito forte, são outros que me influenciaram muito no dia a dia. Certinho, Rubênio. Bacana, hein? Ô, Gessé, mais alguma pergunta para o Rubênio, Gessé? A Manuela fez uma pergunta aqui, no mínimo curiosa, Rubênio. Antes, porém, temos aqui a presença da professora Ana Maria Bernadelli. Por favor, professora, com a palavra. Olá, boa tarde. Olha, estou encantada aqui com o trabalho do referencial. Parabéns ao GC, ao Edilson, a todos do referencial e ao meu mestre Rubênio, que meu grande incentivador, um orgulho ser amiga desse poeta extraordinário. E ele foi um dos incentivadores para que eu lançasse o meu livro, né? E eu fiquei assim, muito satisfeita de ver a poesia sendo contemplada, a poesia do Mato Grosso do Sul ser contemplada por meio da obra do Rubênio. E, Edilson, sinto muita saudade de todos aí. Nós também, Ana. O professor Gessé está fazendo um trabalho muito interessante, né? Espero que os alunos tenham sentido bem a essência existencial, metafísica dos poemas do Rubênio, né? Que eles procurem sempre ler nas entrelinhas, né? As entrelinhas do Rubênio dizem muito mais do que as palavras aí, né? E eles tenham também o cuidado da significação das palavras, porque o Rubênio usa as palavras com sentidos singulares, diferentes, né? E esse aspecto todo, quase místico que ele tem, muitas vezes vem da interpretação dessas entrelinhas, né? Que todos os alunos bebam essas palavras do Rubênio e fiquem atentos a essa dicasinha que eu estou dando aí. As entrelinhas, segundo a Clarice Lispector, diz muito mais do que as próprias frases, né, ditas ao vento aí. Né, gente, olha, foi um prazer estar com vocês.
Viu? Parabéns ao Edilson, ao professor Gessé e ao meu queridíssimo amigo, poeta ímpar, Rubênio Marcelo. Tchau, tchau para vocês. Ô, Ana, muito obrigado, Ana. Que saudade de você. Né? A Ana é a base do referencial. Né? Em 2013, né, Ana? Entrou para trabalhar conosco, ficou até 2018 e deixou saudades, né? E as portas, ela sabe que sempre estiveram abertas e continuarão abertas para você, Ana. Com toda certeza. Você sabe disso, né? Referencial na cabeça na UFMG. Certeza, Ana. Obrigado, Ana. Tá? Beijão. Obrigado. Beijão, Ana. Obrigado, professora. Você. Rubênio, acho que só mais uma pergunta que eu achei muito curiosa aqui, a Manuela. Vou passar para você a pergunta dela. Rubênio, há poesias que o senhor fez referências de passagens bíblicas. Houve uma poesia em que eu interpretei com olhar cristão. Será que eu viajei? Olha só, a pergunta dela. Só queria dizer para ela, para tirar esse senhor aí, porque o poeta não tem essa idade, não. Nosso querido Manuel de Barros sempre foi um menino que foi. Nosso querido Manuel, né? Tanto que ele fazia o criançamento das palavras, né? Como ele fez como ninguém. Nosso querido Manuel, meu vizinho aqui do bairro, meu confrade da Academia Mato Grossense de Letras, que me deixou tanta saudade. Dizer também da honra de ter a nossa querida Ana Maria Bernadelli, né? Fortalecendo sobremaneira essa live, né? Ela que fala com tanta humildade, fala com humildade do livro dela, que eu incentivei. Não, o livro da Ana é um livro fantástico, maravilhoso. Eu tive a honra, sim, de fazer o prefácio. E sou muito feliz pelo convite de ter prefaciado o livro da Ana, né? E a Ana Bernadelli, ela fala numa das suas críticas, muito bem fundamentadas, da intertextualidade. E a pergunta da aluna vai em cima dessa intertextualidade bíblica, muito bem situada, muito bem levantada. Eu, como disse no início, eu admiro e vivencio muito essa parte espiritual. E também eu tenho a Bíblia como ensinamentos para o dia a dia, E algumas passagens que lá estão, muitas passagens fortes, até poéticas também, eu faço algumas intertextualidades com o momento poético do livro. Então, foi muito bem pensado, foi muito bem captado pela aluna esse questionamento, professor Gessé. De parabéns a ela. Continuando assim, tenho certeza que vai interpretar muito bem eventual questão que caia nesse sentido. Não esquecer também, a gente já ia passando sem falar, da intertextualidade, que é isso que ela falou, que é um poema que se baseia em outro texto, que se baseia em outro assunto para criar aquele assunto, aquele texto que está ali. Muito bem perguntado por ela e parabéns, é isso mesmo. Muito bom, excelente. Ótimo, então, vamos caminhar então para o final? Vamos lá? Vamos caminhar aqui. Rubênio, agradecer a você aí pela participação, tá? A gente fica muito honrado, a participação dos alunos, participação do Gessé, que na verdade o Gessé não participou, ele organizou, tá? E a gente quer agradecer a cada um, principalmente os alunos que estão de fora também, da escola e da instituição, né? Que estão aqui prestigiando o seu trabalho, além dos nossos queridos alunos que estão aqui presencialmente, tanto do cursinho quanto do ensino médio, né? Quem não é ainda aluno do referencial, procure a gente, venha falar comigo, com o Gessé, com o Valdivino. Vamos ter agora o nosso intensivão da UFMS, que a gente vai falar do livro do Rubênio também, né, no nosso intensivão. Qualquer coisa é só chamar aqui, né, no WhatsApp. E muito obrigado, viu, Rubênio? Obrigado mesmo. Obrigado, Gessé, pelo seu grande e magnífico trabalho. E a todos vocês, meus queridos alunos aí. Rubênio, muito obrigado, Rubênio, pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua aula, meu amigo. Muito obrigado pelo privilégio, tá, de ter você conosco nessa tarde. Obrigado, digo eu, mais uma vez, a vocês, professores, a organização da escola, a todos esses alunos maravilhosos que participaram aí, atentos, tenho certeza. E quero apenas reiterar, dizer que é um prazer, uma honra, e que estou à disposição, professor. Continuo à disposição sua. Opa, quando estivermos mais perto,
do vestibular ou outros eventos, nós estamos sempre à disposição de vocês. Parabenizo ao curso que já é exemplo aqui no nosso estado, recorde de aprovação, e vamos embora para a cabeça. Com toda certeza, com toda certeza. Muito obrigado, viu, Rubênio? Gessé, Ana Maria, muito obrigado a todos vocês. Gessé, a palavra é sua. Muito obrigado, meus amigos. Rubênio, mais uma vez, então, muito obrigado. Ana Maria Bernardelli, que honra a participação da senhora. Obrigado a todos os alunos. Vamos ficando por aqui. Como o Rubênio deixou bem, e vamos usá-lo, entendeu? Vamos aproveitá-lo, né? Numa outra oportunidade, com certeza. Mas o de hoje foi isso. Muito obrigado. Vias do Infinito Ser, compre o livro. Incentive o ciclo da cultura. Faça movimentar o ciclo. É só ir na Livraria Franco, ali na Rua Maracaju, número 101. Livraria Franco, com exclusividade, o atendimento lá especial do Aloysio e sua equipe, né, professor Gessé? Opa, ótimo. Um abraço a Aloysio Franco, depois vou mandar essa gravação para ele, fica aqui o nosso abraço para ele, né? E você vai lá. Eu comprei a R$35 porque eu sou professor, tem desconto de 10%. Bom saber, Gessé. Entendeu? R$38, meu amigo, é uma bagatela para você ter na sua estante, para que quando você encontrar o Rubênio, não é, Rubênio? Encontrar o Rubênio, você possa ter também o seu exemplar assinado. Olha só, que é isso, hein? Rubênio, muito obrigado. Obrigado, muito irmão. obrigado a todos, tá? Um abraço e até a próxima. Grande abraço. Valeu, pessoal. Mas isso é uma piada.